Uma história emocionante, o anjo inesperado. Ei, ouvinte, antes de mergulharmos nessa história tocante, me conte nos comentários. De onde você está nos ouvindo hoje? De uma cidade grande como São Paulo ou de um cantinho tranquilo no interior? Vamos lá, compartilhe para nos conectarmos melhor. Em uma cidade movimentada como São Paulo, com suas ruas lotadas de carros buzinando e prédios altos que bloqueavam o horizonte, onde o sol se punha cedo no inverno, deixando as noites frias e longas, vivia uma menininha chamada Sofia, de 10 anos, de olhos castanhos profundos, que pareciam carregar toda a inocência do mundo. Olhos que já tinham visto mais dor do que qualquer criança deveria ver, e cabelos cacheados que outrora brilhavam como ouro sob a luz do dia, mas agora estavam opacos devido aos tratamentos rigorosos de quimioterapia que a deixavam fraca e com náuseas frequentes, dias em que ela mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro sem sentir o mundo girar. Diagnosticada com leucemia aos 8 anos, após meses de febres inexplicáveis e hematomas que não saravam, momentos em que Maria chorava sozinha, no banheiro vendo as manchas roxas no corpinho da filha, ela passava seus dias no Hospital Infantil Esperança, um prédio antigo com paredes brancas desbotadas, cheias de marcas de anos de uso, e o cheiro constante de desinfetante no ar, misturado ao aroma de comida hospitalar que subia dos andares inferiores, um cheiro que lembrava Sofia de que ela estava presa ali longe de casa. Seu quarto era simples, uma cama hospitalar com lençóis azuis claros, lavados tantas vezes que estavam desgastados, uma mesinha ao lado com desenhos que ela mesma fazia nas horas de tédio, retratando mundos fantásticos com fadas e castelos, desenhos que eram sua forma de escapar da dor, onde ela sempre se desenhava com cabelos longos e correndo livre, e uma janela que dava para um jardim pequeno, onde pássaros ocasionalmente cantavam, mas que, na maioria das vezes, era ofuscado pela chuva fina que caía sobre as folhas amareladas, chuva que batia no vidro como lágrimas que Sofia não queria deixar cair. A vida de Sofia não era fácil. Seu pai, um homem ausente e instável, chamado João, que trabalhava como motorista de caminhão e tinha um histórico de problemas com álcool, a abandonara logo após o diagnóstico, deixando para trás apenas memórias vagas de brincadeiras no parque, como empurrá-la no balanço enquanto ria alto, memórias que agora doíam como facas no peito dela quando pensava nelas. Ele simplesmente desapareceu, sem explicações, levando consigo qualquer apoio emocional ou financeiro, e rumores diziam que ele havia se mudado para outra cidade para fugir das responsabilidades, deixando Maria com uma carta curta e fria que ela guardava na gaveta, relendo nas noites de insônia, questionando onde errou. A mãe de Sofia, Maria, uma mulher de 32 anos, com mãos calejadas de tanto trabalho, marcadas por calos e cortes de anos de labuta, lutava sozinha para sustentar a família, uma luta que a consumia por dentro, fazendo-a sentir culpa por não poder estar mais com Sofia. Maria trabalhava em 3 turnos. De manhã como faxineira em um escritório corporativo no centro, limpando mesas cheias de papéis e computadores. À tarde, em uma cafeteria movimentada no centro da cidade, servindo cafés quentes e sanduíches para clientes apressados. E à noite como cuidadora em uma casa de idosos, trocando fraldas e dando remédios para idosos solitários, idosos que às vezes a faziam lembrar de como a vida pode ser cruel. Além disso, ela precisava cuidar da filha mais nova, Ana, uma menininha de 3 anos cheia de energia, com cabelos loiros cacheados como os da irmã e um sorriso contagiante que contrastava com a tristeza da família, mas que exigia atenção constante com suas birras e curiosidades infantis, birras que Maria acalmava com paciência infinita, mesmo quando seu coração estava partido. Ana era o raio de sol na vida de Maria, iluminando os momentos sombrios com suas risadas,
risadas que Maria gravava no celular para mostrar a Sofia nas visitas, mas também uma responsabilidade que a impedia de visitar Sofia mais frequentemente, pois não havia creche acessível ou família por perto para ajudar, deixando Maria com um vazio constante de culpa materna. Assim, Maria só conseguia ir ao hospital uma vez por semana, sempre aos domingos à tarde, trazendo frutas frescas como maçãs vermelhas e bananas maduras, um brinquedo simples como uma bonequinha de pano costurada à mão ou um livro de histórias para ler em voz alta, com vozes engraçadas para cada personagem, vozes que faziam Sofia rir até a barriga doer. Essas visitas eram breves, cheias de abraços apertados e lágrimas contidas, abraços em que Maria inalava o cheiro da filha, memorizando-o para as longas noites sozinha, pois Maria precisava voltar para casa antes que a noite caísse e Ana ficasse sozinha com uma vizinha bondosa, a Dona Rosa, uma senhora aposentada que morava no apartamento ao lado e ajudava por pena, uma ajuda que Maria agradecia com lágrimas nos olhos. E você, que está nos acompanhando agora, já sentiu o peso de equilibrar trabalho e família assim? Já chorou sozinho à noite pensando se está fazendo o suficiente pelos que ama? De onde você está nos ouvindo? De casa, no metrô ou durante uma pausa no trabalho? Deixe seu comentário para inspirar outros ouvintes. Sofia, sozinha na maior parte do tempo, passava os dias assistindo à TV no quarto, mudando de canais entre desenhos animados antigos e novelas dramáticas, desenhos que a faziam lembrar de uma infância que ela mal viveu, desenhando paisagens imaginárias com lápis gastos ou simplesmente olhando pela janela, sonhando com uma vida normal, como ir à escola com amigos e brincar no playground sem tubos intravenosos, sonhos que às vezes terminavam em lágrimas silenciosas quando a realidade batia. Os enfermeiros eram gentis, mas ocupados, correndo de quarto em quarto com bandejas de remédios e monitores piscando. E as outras crianças no andar oncológico estavam em suas próprias batalhas, algumas com carecas escondidas por lenços coloridos e outras conectadas a máquinas que bipavam incessantemente, bipados que ecoavam como lembretes da fragilidade da vida. Foi em um dia chuvoso de outono, com gotas batendo ritmicamente na janela e o céu cinzento refletindo a melancolia do momento. Uma melancolia que pesava no peito de Sofia como uma nuvem escura, que tudo mudou. Um homem chamado Eduardo, um empresário bem-sucedido de 45 anos, dono de uma rede de lojas de eletrônicos espalhadas por várias cidades, com filiais cheias de telas brilhantes e gadgets modernos, estava no hospital visitando um amigo que se recuperava de uma cirurgia no coração. Eduardo era viúvo, tendo perdido sua esposa para o câncer de mama anos antes, após uma luta de 2 anos cheia de quimioterapias e cirurgias, uma luta em que ele segurava a mão dela até o último suspiro, prometendo em silêncio que faria algo significativo com sua dor e carregava uma culpa silenciosa por não ter podido salvá-la, questionando-se se poderia ter feito mais, como viajar menos a trabalho, culpa que o acordava às 3 da manhã com o coração acelerado. Ao passar pelo corredor com piso de linóleo gasto e luzes fluorescentes piscando levemente, ele avistou Sofia através da porta entreaberta do quarto. Ela estava sentada na cama, com um ursinho de pelúcia surrado no colo, um presente antigo da avó falecida, ursinho que ela abraçava nas noites de medo, olhando para o vazio com uma expressão de solidão que o atingiu como um soco no estômago, reavivando memórias dolorosas de noites em claro ao lado da esposa, noites em que ele se sentia impotente. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele viu na menina o reflexo da dor que conhecera tão bem, uma vulnerabilidade que o fez parar e repensar sua própria vida vazia de conexões profundas, uma vida de sucesso material, mas de vazio emocional.
Comovido, Eduardo bateu suavemente na porta e perguntou se poderia entrar, com a voz tremendo ligeiramente de emoção, emoção que ele mal conseguia conter. Sofia, surpresa, mas curiosa, assentiu com um sorriso tímido, seus lábios pálidos se curvando pela primeira vez em dias, um sorriso que iluminou o quarto como um raio de sol. Ele se apresentou como apenas um visitante que adora histórias, escondendo sua identidade de empresário para não intimidá-la, e começou a conversar com ela sobre coisas leves. Seus desenhos favoritos, como unicórnios voando, animais engraçados, como gatos preguiçosos, e sonhos de viajar para a praia, sentindo a areia quente nos pés, sonhos que faziam os olhos de Sofia brilharem com uma esperança esquecida. Eduardo tinha uma voz grave e reconfortante, com um sotaque leve de sua terra natal, no interior de Minas Gerais, onde cresceu em uma fazenda simples, uma voz que acalmava o coração acelerado de Sofia. A partir daquele dia, ele começou a visitá-la quase diariamente, ajustando sua agenda lotada para passar 1 ou 2 horas no hospital após o almoço, cancelando reuniões e delegando tarefas para seus gerentes, priorizando algo que finalmente dava sentido à sua vida. Eles jogavam jogos de tabuleiro que ele trazia, como xadrez simplificado, com peças coloridas, ou quebra-cabeças de paisagens tropicais. Contavam piadas bobas sobre elefantes e girafas, piadas que faziam Sofia gargalhar até tossir de tanto rir, e compartilhavam histórias profundas também, como o dia em que Sofia confessou que sentia falta do pai, e Eduardo, com lágrimas nos olhos, disse que entendia a dor da perda. Sofia falava sobre sua irmãzinha Ana, que adorava dançar ao som de músicas infantis no rádio velho da cozinha, danças que Sofia descrevia com saudades, e Eduardo contava sobre suas viagens pelo mundo, descrevendo praias de areia branca no Caribe, com águas turquesas, e montanhas nevadas nos Andes, para transportá-la para longe da realidade do hospital, pintando imagens vívidas que a faziam fechar os olhos e imaginar, esquecendo por instantes a dor nos ossos. Ele evitava os domingos, sem saber o porquê, mas parecia que o destino conspirava para que ele e Maria não se encontrassem, talvez para construir um laço especial com Sofia primeiro, permitindo que a menina confiasse nele como um pai substituto, chamando-o de tio Edu, com uma afeição que aquecia o coração dele. Pausa para respirar fundo. Essa conexão entre eles já está tocando seu coração? Imagine se algo assim acontecesse na sua vida. De onde você está nos ouvindo essa história? De um lugar frio como o sul do Brasil ou quente como o Nordeste? Compartilhe para tornar essa narrativa ainda mais viva. Os dias se transformaram em semanas e Sofia florescia com a companhia, ganhando peso lentamente e rindo mais alto, risos que ecoavam pelo corredor e faziam os enfermeiros sorrirem. Seus olhos ganhavam um brilho novo, como estrelas reaparecendo no céu noturno, e os médicos notavam que ela respondia melhor aos tratamentos, talvez impulsionada pela esperança que Eduardo trazia, com sua presença constante, elevando seu ânimo e fortalecendo seu sistema imunológico. Uma esperança que era palpável, como se o amor pudesse curar. Ele comprava pequenos presentes, um livro de contos de fadas, ilustrado com princesas corajosas, lápis de cor vibrantes em tons de arco-íris, ou até um tablet para ela assistir desenhos animados, carregado com episódios de suas séries favoritas, presentes que Sofia abraçava como tesouros. Mas Eduardo nunca mencionava sua riqueza. Para Sofia, ele era apenas tio Edu, um amigo que aparecia como um anjo guardião, com seu terno simples e um sorriso que escondia anos de solidão. Solidão que agora se dissipava aos poucos com cada visita. Então, veio o dia fatídico. Era uma quarta-feira cinzenta, com nuvens pesadas ameaçando chuva e um vento frio soprando pelas ruas. Um dia em que o ar parecia pesado de presságios, e o médico-chefe chamou Maria às pressas para o hospital,
ligando para seu celular barato durante o turno da cafeteria. Uma ligação que fez o mundo de Maria desabar mais uma vez. Sofia havia tido uma recaída leve durante a noite. Febre alta de 39 graus e fraqueza que a impedia de se levantar. E eles precisavam discutir opções de tratamento mais agressivas, como uma nova rodada de quimioterapia intensiva. Palavras que ecoavam na mente de Maria como um pesadelo recorrente. Maria, exausta após uma noite sem dormir cuidando de Ana, que estava gripada, com tosse seca e nariz escorrendo, deixou a filhinha com a vizinha e correu para o hospital, o coração apertado de preocupação, pegando 2 ônibus lotados no trânsito caótico, rezando em silêncio a cada solavanco. Ao chegar, ela foi direto para a administração para prestar contas. As dívidas com o tratamento estavam se acumulando, chegando a milhares de reais, dívidas que a sufocavam como uma corda no pescoço. Maria chorava baixinho na sala de espera, com as mãos tremendo enquanto folheava papéis amassados, cheios de números vermelhos, sabendo que não tinha como pagar as próximas parcelas, mesmo trabalhando horas extras, sentindo-se um fracasso como mãe. O hospital era público, mas os medicamentos extras, como imunossupressores importados e exames especializados como ressonâncias magnéticas, custavam caro. E ela já havia vendido joias antigas herdadas da mãe e pedido empréstimos a parentes distantes, que mal podiam ajudar, deixando-a com uma sensação de desamparo profundo. Finalmente, após assinar documentos com lágrimas nos olhos, borrando a tinta com gotas salgadas, lágrimas que carregavam anos de luta, Maria correu para o quarto de Sofia, tropeçando levemente no corredor escorregadio, o coração batendo descompassado. Ao abrir a porta, viu sua filha rindo fracamente de algo, com as bochechas coradas pela febre, um riso que era música para seus ouvidos após tanto medo. E ao lado da cama estava Eduardo, contando uma história animada sobre um elefante que voava com balões coloridos. Maria parou, confusa e alerta. Quem era aquele homem estranho ao lado de sua filha, com aparência de alguém importante, mas vestindo roupas casuais? Eduardo se levantou imediatamente, notando o desespero no rosto dela. Olhos vermelhos inchados, cabelos desgrenhados presos em um coque frouxo e uma bolsa velha pendurada no ombro, cheia de recibos e chaves, sinais de uma vida de sacrifícios. "Quem é você?" perguntou Maria, a voz trêmula de desconfiança e exaustão, posicionando-se protetoramente entre ele e a cama, com os instintos maternos em alerta máximo, pronta a defender sua filha de qualquer ameaça. Antes que Eduardo pudesse responder, Sofia interveio com uma voz fraca, mas animada. "Ele é meu amigo, mamãe, o tio Edu. Ele vem conversar comigo quase todos os dias, conta histórias e me faz companhia quando você não pode vir." E palavras que partiram o coração de Maria em gratidão e culpa ao mesmo tempo. Maria piscou, processando as palavras, seu coração dividido entre gratidão e confusão, sentindo um misto de alívio e ciúme, alívio por Sofia não estar tão sozinha quanto pensava, e ciúme por não ter sido ela a proporcionar essa alegria. Eduardo, com um sorriso gentil, estendeu a mão. "Prazer em conhecê-la. Eu sou Eduardo. Sua filha é uma menininha incrível e eu só queria ajudar a tornar os dias dela menos solitários." Palavras ditas com uma sinceridade que tocou Maria profundamente. Maria hesitou, mas assentiu, ainda limpando as lágrimas com a manga da blusa desgastada. Eduardo, percebendo a angústia dela pelos ombros caídos e o olhar abatido, perguntou baixinho: "Posso conversar com você lá fora? Só 1 minuto." Eles saíram para o corredor, onde o barulho de carrinhos de remédios e vozes distantes ecoava, misturado ao som de um bebê chorando em um quarto próximo, sons que lembravam a fragilidade da vida. Maria desabafou sem filtros. A luta financeira que a deixava sem dormir, o abandono do pai que a fez questionar o amor, o cansaço de equilibrar tudo sozinha, sentindo-se como se carregasse o mundo nas costas.
Desabafo que veio com soluços contidos, anos de dor represada. Eduardo ouviu em silêncio, seu coração se partindo mais uma vez, lembrando de suas próprias noites de luto, noites em que chorava sozinho em uma casa grande e vazia. Ele revelou sua própria história, a perda da esposa para o câncer, o vazio que o levou a ajudar outros, fundando até uma pequena fundação anônima para pacientes oncológicos. Uma fundação nascida da dor de não ter podido fazer mais pela mulher que amava. Eu posso ajudar com as contas, disse ele com a voz embargada. Não como caridade, mas como um investimento em uma família que merece uma chance. Sofia me deu esperança de novo. Deixe-me retribuir. Palavras que fizeram Maria chorar ainda mais, mas dessa vez de alívio. A partir dali, as coisas mudaram lentamente, como um amanhecer após a noite mais escura. Eduardo não só pagou o tratamento cobrindo todos os custos pendentes e futuros, aliviando um peso que Maria carregava há anos, mas se tornou um apoio para Maria, ajudando com Ana ocasionalmente, levando-a para passeios no parque nos fins de semana, onde Ana ria alto no balanço, algo que curava um pouco a alma de Eduardo, e até oferecendo um emprego melhor na sua empresa, como assistente administrativa com horário flexível. Um emprego que permitiu a Maria respirar pela primeira vez em anos. Sofia, com o tempo, melhorou, respondendo bem aos novos tratamentos. Exames de sangue que mostravam a contagem de células brancas subindo gradualmente, febres que rareavam e uma energia que voltava aos poucos, permitindo que ela andasse pelo corredor do hospital com a ajuda de uma enfermeira. Passos trêmulos, mas cheios de determinação. Os médicos, inicialmente cautelosos, começaram a falar em remissão parcial, depois completa, com consultas de acompanhamento marcadas para os próximos anos, consultas que Sofia enfrentava com um sorriso, sabendo que tinha uma rede de apoio agora. Ela passou meses em recuperação intensa, fisioterapia para fortalecer os músculos enfraquecidos pela imobilidade prolongada, sessões em que ela aprendia a equilibrar-se novamente, caindo às vezes, mas levantando com teimosia, incentivada por Eduardo, que batia palmas a cada pequeno avanço. Sessões com psicólogos infantis para lidar com o trauma da doença e da ausência paterna. Conversas em que ela desenhava seus medos e os transformava em histórias felizes, chorando aliviada ao perceber que não estava mais sozinha e nutrição especial para recuperar o peso perdido, refeições que ela finalmente conseguia comer sem náuseas constantes, descobrindo sabores esquecidos como sorvete de baunilha ou pizza caseira que Maria preparava nos fins de semana. Os cabelos começaram a crescer de novo, primeiro como um veludo fino que ela tocava com alegria todo dia, passando os dedinhos nele e rindo ao ver no espelho. Depois, cachos suaves que Maria penteava com carinho à noite, lágrimas de felicidade nos olhos, trançando-os com fitas coloridas para a escola. Sofia voltou para casa em uma manhã ensolarada de primavera, carregando seu ursinho surrado e um buquê de flores que Eduardo trouxe. O ar fresco da rua enchendo seus pulmões como uma bênção. O sol aquecendo sua pele pálida pela primeira vez em meses. Em casa, ela reencontrou Ana, que correu para abraçá-la com gritinhos de alegria, as duas irmãs rolando no chão da sala em uma bagunça de risadas que Maria observava com o coração transbordando, gravando o momento no celular para rever nas noites difíceis. Os primeiros dias foram de adaptação. Sofia cansava rápido, precisava de sonecas à tarde e remédios diários. Mas cada pequeno progresso, como subir as escadas sozinha, sentindo as pernas firmes novamente, ou brincar no quintal sem se sentir fraca, correndo atrás de borboletas com Ana, era celebrado com abraços, bolos caseiros e fotos que enchiam as paredes da casa. Ela voltou à escola aos poucos, primeiro meio período.
usando um lenço fofo nos dias em que se sentia insegura, com os cabelos curtos, mas logo fazendo amigos que a admiravam pela coragem, contando histórias de sua aventura no hospital, como se fosse um conto de fadas. Eduardo visitava frequentemente, trazendo jogos novos e ajudando nas tarefas da casa, tornando-se uma figura paterna constante, ensinando Sofia a andar de bicicleta em um parque próximo, segurando o selim até ela pedalar sozinha, com ventos nos cabelos recém-crescidos e um grito de vitória que ecoou longe, seguido de um abraço apertado que fez lágrimas rolarem no rosto dele. Havia dias difíceis ainda, como as consultas de rotina que traziam ansiedade, ou noites em que Sofia acordava com pesadelos sobre o hospital, correndo para a cama da mãe em busca de conforto. Mas nesses momentos a família se unia mais, com Maria cantando canções de ninar antigas e Eduardo enviando mensagens de ânimo até tarde. Com o tempo, Sofia participou de grupos de apoio para crianças sobreviventes de câncer, compartilhando sua história e inspirando outras, sentindo-se forte e útil pela primeira vez. Ela até plantou uma árvore no quintal da casa nova que alugaram com a ajuda de Eduardo, uma árvore que crescia junto com ela, simbolizando raízes novas e firmes. A família se reconstruiu, unida por um encontro que parecia orquestrado pelo destino, com jantares juntos onde riam de histórias antigas, viagens curtas para a praia, onde Sofia finalmente sentiu a areia nos pés, correndo pelas ondas com Ana, enquanto Maria e Eduardo observavam de mãos dadas, e momentos de gratidão silenciosa que uniam os três como uma família encontrada, uma família maior, cheia de amor redescoberto. Era uma história de solidão transformada em amor, de dor em esperança, uma prova de que, às vezes, nos momentos mais escuros, a luz vem de onde menos esperamos. Perfeita para um vídeo de 40 minutos, com narração emotiva, música suave ao fundo e ilustrações tocantes para capturar o coração dos espectadores, uma história que nos lembra de valorizar quem está ao nosso lado e de estender a mão a quem precisa. E aí, o que achou dessa reviravolta? Chorou como eu chorei ao contar? De onde você está nos ouvindo? Talvez de outro país, como Portugal ou Angola? Inscreva-se no canal para mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhuma. Compartilhe essa história com quem precisa de esperança hoje.